Atenção, atenção, meu povo do nono ano. Olha aqui quem veio chegando, ele, tio Igor das galáxias, chegando para gravar, né? Gravar não, né? Eu tô gravando, na verdade, né? Enfim, para termos a nossa aulinha, né? A aulinha semanal. E hoje, tradicionalmente, temos a nossa correção das atividades. E aí vocês perguntam assim, tio Igor, mas a correção das atividades não ficaria para outra semana? Esta semana a gente não teria o, a revisão para a prova? Sim, gente, a gente vai ter nossa revisão para a prova, mas nossa revisão para a prova vai ficar para sexta-feira, tá bom? Sexta-feira teremos a nossa revisão bonitinha. Hoje teremos a nossa correção das atividades. Para você que não lembra quais são as atividades a serem corrigidas, vamos da página 19, a página 26, tá bom? Então, enquanto você abre aí seu livro, vou dizendo que tio Igor agora, né? Agora tem uma luva de beisebol, eu ia falar luva de boxe, mas tio Igor não aguenta uma porrada. Então, tio Igor tem uma luva de beisebol, olha aí, uma luva de beisebol para ficar jogando bolas, enquanto eu tenho só uma bolinha de tênis, eu fico jogando na parede e pegando com a minha luva. Gente, enfim, a prova da semana que vem está uma belezura, um pitelzinho. Eu aconselho a todos darem uma estudadinha, certo? Ela tipo não tá difícil, mas também não tá essas coisas todas. Ela tá uma belezura. Se você estudar, se você der um retorno, né, voltar nas aulas anteriores, você vai conseguir tirar todo o proveito das questões, certo? Então, eu acredito aí que você já abriu o seu livro. Vamos agora para nossas respostas. Vamos lá. Primeiro, a gente tem aí o texto, né, na página 19, que é Onde os Oceanos se Encontram. Página 20 também, terminamos o texto. Na página 21, a gente começa. Vamos lá. Primeira, o texto apresentado... Olha, começou o cachorro, hein? O texto apresentado é um conto. Podemos afirmar que pertence ao grupo dos gêneros narrativos fantásticos, porque ele o quê? Cria um mundo ficcional que rompe os limites da razão, do sentido lógico e natural. Vamos lá. 2. Uma das características essenciais do conto é a síntese, ou seja, a condensação, apresentando poucos personagens, poucas ações, com espaço e tempos reduzidos. Vamos lá. A. Quais são os personagens desse conto? Os personagens são Lânia, Lisíope, a Morte e o rapaz que apareceu na ilha. B. Onde acontecem os fatos narrados? Os fatos narrados acontecem, em uma ilha pequena, que aflora onde todos os oceanos se encontram. Se fosse no One Piece, seria no All Blue, certo? Se você que não assistiu One Piece, você não sabe disso, né? Então, isso também deve ser um conhecimento que não influencia em nada. Vamos lá. C. Há no conto expressões que indicam o tempo em que se desenrolam as ações. Identifique-as e reescreva-as. Vamos lá. Expressões que indicam o tempo em que se desenrolam as ações. Desde sempre, nunca, num desses dias, hoje, na maré vazante, quando a maré subisse, um dia antes de amanhecer e já era dia. D. Geralmente os contos fantásticos e os de fadas são atemporais, ou seja, não definem claramente a época em que acontecem as ações. Retire do primeiro parágrafo uma expressão que justifique a antemporidade desse conto. A expressão atemporal é desde sempre, né? Aquela expressão que não tem tempo, né? Atemporal, tipo, eu não posso dizer se foi passado, presente ou futuro, né? É desde sempre. Apesar de ser uma locução adverbial, temporal, não determina o tempo em que ocorrem os fatos, certo? Observe o período. E na tarefa que nunca se esgotava, passavam as irmãs seus dias de poucas palavras. Identifiquem que tempo e modo estão empregadas
as formas verbais desse período e justifique seu emprego. Vamos lá, as formas verbais estão do pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? E expressam ações contínuas do passado. Vamos lá, gente, só continuando aqui, a gente vai estar vendo aí um quadradinho, né? Então eu queria ler com vocês, ó, o enredo apresenta geralmente a seguinte estrutura: introdução, apresentação dos personagens, fatos iniciais e muitas vezes espaço e tempo. Complicação é quando no enredo se quebra a tranquilidade da narrativa e se instala um conflito, certo? Então é aquele momento em que a gente tira o nosso personagem principal do, do seu ambiente, né? Da sua zona de conforto. Clímax é o momento de maior tensão, quando o conflito atinge o grau máximo, é o ponto culminante decisivo do enredo. E se fosse em Harry Potter, seria quando o Harry enfrenta o Voldemort. Resolução do conflito, geralmente se encontra uma solução para o problema, e desfecho ao término dos acontecimentos, que poderá ser feliz, trágico, cômico, surpreendente, entre outras possibilidades. Vamos lá. Nos gêneros narrativos, os fatos são narrados em sequência e mantêm entre si uma relação de causa e efeito. A essa sequência dá-se o nome de enredo, certo? Então, enredo é a história, né? Identifique o trecho em que se inicia o conflito, ou seja, o momento em que a narrativa começa a criar expectativas no leitor. Vamos lá, o conflito inicia-se no trecho: já estava quase chamando Luizíope, quando ao virá-lo de rosto para cima, percebeu ser um homem jovem e lindo. Vamos lá, B. Identifique o clímax, ou seja, o momento de maior tensão da narrativa. O clímax ocorre no antepenúltimo parágrafo, certo? Vamos lá. C. Releia. Releia o box sobre a estrutura do enredo e dê sua opinião sobre o desfecho. Vamos lá. Essa resposta aí é pessoal, gente. Vocês vão dar a opinião, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês? Para cada um dos personagens, né? A gente tem assim um desfecho, né? Porque para a Lania foi trágico, porque ela perdeu o rapaz por quem ela gostava, né? Ela tipo, já para o Luizíope, né? Para o Luizíope, o rapaz foi romântico, pois o final, né? Para o Luizíope, o rapaz foi romântico, pois eles permaneceram juntos. E aí é isso aí, né? Vamos lá. D. Releia o conto e delimite os parágrafos de acordo com as partes que estruturam o enredo. Apresentação e introdução do parágrafo 1 ao 3. Complicação do parágrafo 4 ao 24. Clímax, parágrafo 25. Desfecho, 2 últimos parágrafos. Vamos ver a página 23. Observe a linguagem empregada no conto. Que tipo de variedade linguística se empregou? Empregou-se a norma padrão da linguagem, certo? Não é desleixado, mas também não é aquele... Que tempos verbais predominam? Justifique. Vamos lá. Predomina o pretérito, né, perfeito e imperfeito, no indicativo, pois entre os fatos experimentados ocorrem ações contínuas e ações acabadas, tá bom? No passado. Aí você vai ver a conceituação do que é conto fantástico. Vamos logo para a quinta. Vamos lá, quinta. Dê exemplos de acontecimentos do conto que podem ser considerados sobrenaturais e irreais. Vamos lá, a existência de ninjas que tiram e preparam o corpo dos náufragos para devolvê-los ao mar. A morte, fazer um homem náufrago reviver. A morte, fazer a maré subir e levar embora Luizíope e o náufrago. Sexta, como se trata de um conto fantástico, os personagens são bastante incomuns. Resolva os seguintes itens. Vamos lá. Explique o que significa a palavra ninfas e caracterize as ninfas da história conforme a explicação e contexto do texto. Vamos lá. Ninfas, segundo a mitologia grega, são seres mitológicos ligados à natureza. Elas habitam lagos, ilhas, florestas, bosques e são responsáveis por trazer felicidade aos seres humanos. No conto, Lânia, a mais forte, tinha a função de puxar o corpo dos náufragos para a ilha de Luizíope. No conto, Lânia, a mais forte, tinha a função de puxar o corpo dos náufragos para a ilha, e Luizíope, a mais doce, de arrumá-lo e devolvê-lo ao mar. Tá bom? B.
Caracterize o moço cujo corpo chegou à ilha. O moço era jovem e bonito, né? C. Que sentimentos contraditórios são atribuídos à personagem Morte? Explique a circunstância. Vamos lá. Na circunstância em que Lânia explicou o amor que sentia pelo jovem náufrago, a Morte ficou sensibilizada por tamanha paixão e atendeu o pedido dela de trazer o jovem de volta à vida. No momento em que Lânia explicou o ódio que sentia pela irmã, a Morte foi seduzida pela grandeza do ódio, acabando por novamente atender o pedido de Lânia. 7. Que dívida a Morte tinha com Lânia? Lânia lembrou a Morte que aceitava tudo que trazia a ela e trabalhava sem nada pedir. Vamos lá. Em sua opinião, o sentimento dos personagens Lânia, Luizilpe e o moço náufrago são de amor? Comente. Bom, gente, isso aí é uma resposta pessoal, né? Pode ser... Você acha que é amor de verdade, desespero? O que é? Vamos para a página 25, certo? No contexto, a autora fez o uso da linguagem sinestesia. Vamos levantar aqui um pouquinho, vamos ver o que é sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem a qual se estabelece a relação entre planos sensoriais diferentes. Tato, audição, olfato, paladar e visão. Esse recurso estilístico é muito utilizado em texto poético, como por exemplo, esta chuvinha de água viva esperneando luz e ainda com gosto de mato longe, meu baunilha, meu... Então, gente, são sensações, certo? Que a gente utiliza, né? De coisas que não tem essa sensação. O gostinho do... Tipo aqui, gosto de mar, né? O gosto do ódio. O que é o gosto do ódio? Né? O que é o cheiro da vingança? Não tem, né? Enfim, vamos lá. Transcreva uma passagem do texto que utiliza sinestesia. Dorme Lânia na árvore, dorme Luizilpe perto d'água, quando um raio de luar vem despertar o moço que dorme, quase chamá-lo com todo o seu encanto. E ele se levanta e sai. E, entonteado de perfumes, vagueia lentamente pela ilha, até chegar à praia e parar junto de Luizilpe. No sono, o rosto dela parece fazer-se ainda mais doce, boca entreaberta num sorriso. B. Explique o uso desse recurso estilístico. Vamos lá. Esse recurso estilístico é usado para atribuir sentido poético à narrativa. Por meio da sinestesia, a autora estabelece relação com planos sensoriais diferentes para descrever e narrar a cena. Durante o texto, ela estabelece relação com a visão. O luar vem despertar o moço. O olfato, entonteado de perfumes, e entre visão e gustação. O rosto dela parecia se fazer ainda mais doce. 10ª. Observe o período e responda aos itens. Quando, subindo a água, o primeiro beijo de Sal aflorasse, ela a levaria. Quantas orações há nesse período citado? Explique. São 3 orações. Uma em torno do verbo subindo, a segunda aflorasse e a última do verbo levaria. Que circunstância a palavra quando indica ao introduzir a oração? Indica tempo. Tá vendo aí? Só a belezura, né? Vamos lá. C. A quais personagens em pronomes pessoais a e ela se referem? Se referem ela à Morte e a Luizilpe. Por que é feito uso desses pronomes? Usa esses pronomes para retomar ideias do texto, a fim de evitar a repetição. A gente usa os pronomes para não ter que ficar usando o nome direto, né? 11ª. Observe o seguinte trecho extraído do conto e responda aos itens. A maré já havia apagado os pés. Breve chegaria à cintura, mas na areia molhada a marca das mãos se mantinha unida, como se à espera das ondas se subiam. A conjunção mais indica a ideia de oposição em relação a quê? A conjunção mais refere-se às orações do período que antecede. A maré já havia apagado os pés, breve chegaria à cintura. Né? Em oposição a essa ideia está a de que a marca das mãos ainda estava clara na areia. B. Na oração a palavra aqui tem papel de... Você vai marcar a segunda, pronome relativo que introduz orações subordinadas e adjetivas. C. Qual a predicação dos verbos manter e subir no segundo período do trecho citado? Manter e subir, né? Transitivo direto e intransitivo, respectivamente. Você vai marcar essa. E D. A expressão na areia molhada indica circunstância de lugar. Tá bom, gente? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui nessa aulinha de hoje tranquilinha, só belezura, paz e alegria. Sexta-feira temos o nosso tão esperado, a nossa tão esperada revisão,
E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.